Bom dia, senhores. Eu sou o professor Alessandro Sampaio. Essa é a videoaula do capítulo 6 do nosso livro-texto intitulado Força e Movimento 2, tá? Essa videoaula aqui, na verdade, é uma continuação praticamente do capítulo 5, né, onde nós vamos aí enfatizar mais algumas forças especiais, no caso atrito, arrasto e força centrípeta, tá? Novamente aqui, essas aulas são referentes à disciplina Tópicos de Física 1, né, do curso de licenciatura em Física, né, da Universidade do Estado do Pará. Essas aulas são gravadas referentes ao segundo semestre de 2020, né, devido à pandemia. Nós estamos, apesar de estar em 2021, as aulas ainda são do segundo semestre de 2020, né, e é mais um capítulo aí dessa nossa missão de aulas remotas. Bem, o conteúdo do capítulo vai ser subdividido da seguinte maneira. O tópico 6.1 ele é uma breve introdução, né, sobre o capítulo, falando um pouquinho, né, do conteúdo a ser abordado. O tópico 6.2 nós temos força de atrito, onde a gente vai falar um pouco do mecanismo de atuação da força de atrito, como ela atua, é uma força resistiva, né, contrária ao sentido do movimento. A gente vai ter uma expressão, obviamente, para calcular, lembrando que nós já falamos da força de atrito no capítulo 5, apenas da existência dela, não do mecanismo de atuação. O tópico 6.3 nós falamos aqui da força de arrasto, né, que é uma força também resistiva, contrária ao movimento, geralmente, tá? No caso aqui, olha, seria a força que um meio exerce em um determinado objeto quando ele se locomove nesse meio, tá? No caso aqui, tipicamente, a gente vai estar falando de um fluido, né? Pode ser líquidos ou gases, tá? E o tópico 6.4, né, trata da força centrípeta, que na verdade não é um novo tipo de força, mas é uma força que se adapta a uma força já existente no movimento, né? Nesse caso aqui, olha, seria uma força central, né, característica dos movimentos curvilíneos, né? Nosso livro-texto, mais uma vez aqui, olha, Fundamentos de Física, no caso aqui o volume 1, né, do Halliday. Nós temos como bibliografia adicional o curso de Física Básica do Moisés Nissenway e também o do Seaway, muito bom o livro também. A gente pega, inclusive, algumas figuras de lá. Bem, esse capítulo 6 é uma extensão do capítulo 5, né, onde objetivamente ainda estaremos analisando a relação de causalidade entre força e aceleração, né, pela ótica das leis de Newton. Porém, agora, né, concentrando nossa atenção em três forças especiais, né, que é o atrito, o arrasto e a força centrípeta. Tá? As duas primeiras, né, são forças resistivas, como eu já falei, né, que atuam contrariamente ao movimento, mas que não impactam na direção, né, do mesmo. Ou seja, né, ainda trataremos de um caso linear de movimento. Tá? Já a terceira aqui, né, trata a força centrípeta, né, trata da aplicação das leis de Newton para trajetórias curvilíneas, né, mais especificamente no caso em que o corpo descreve um movimento circular uniforme. Tá? Então, nesse capítulo estudaremos o mecanismo de atuação de forças comuns, né, força de atrito, força de arrasto e a força centrípeta. Atrito e arrasto são classificadas como forças resistivas, né, que se opõem ao movimento, e a força centrípeta é uma força característica, né, em movimentos de trajetórias curvilíneas. Tá? As figuras aqui, olha, elas ilustram alguns casos de atuação da direita para a esquerda, vou fazer assim, tá? Aqui, olha, nós temos a alusão ao atrito, né, entre um palito de fósforo e uma superfície, a sua possível relação também com o aumento da temperatura, né, no contato, tá? Como mostra aqui a figura. Na segunda, uma simples caminhada, né, que por trás esconde a atuação do atrito, tá? Que faz com que, né, o solado aqui não deslize, né, na superfície e obviamente viabilize o simples ato de caminhar de uma pessoa. Tá? Na terceira figura nós temos, né, o caso radical aí de um surfista aéreo, né, provando da força de resistência do ar, no caso a força de arrasto, né? E por fim aqui, olha, né, o movimento curvilíneo em uma montanha russa, característico
né, da atuação de uma força centrípeta, tá? Então, no capítulo 5 falamos sobre a força de atrito, mas não descrevemos sua atuação, né? Assim como não falamos da interação de um corpo com o meio que ele se move, atrito em fluidos, então mais aí, né, uma relação importante, né? A primeira que nós vamos analisar aqui, olha, é a força de atrito, tá? Bem, como já falamos, né, no capítulo anterior, a força de atrito, Fzinha aqui, olha, é a componente tangencial da força de contato entre duas superfícies, tá? Sendo esta sempre no sentido de resistência ao movimento ou de tendência de movimento, tá? Então, a atuação da força de atrito é extremamente presente no nosso cotidiano, desde uma simples caminhada, como falamos, tá? Até quase todos os meios de locomoção terrestre, né, que nós conhecemos, tá? O atrito está intimamente ligado, né, com essa relação de movimento, né, onde existe uma superfície de contato, tá? Na prática, né, o mecanismo de atuação corresponde a uma força paralela, aqui, ó, né, a superfície de contato, e no sentido contrário ao movimento ou de tendência de movimento, tá? Sendo esta somatória aqui de todas as interações microscópicas de origem eletromagnética do contato, né, de um corpo com uma superfície, é justamente o que nós chamamos de força de atrito, tá? Então, se eu somar todos os contatos, eu tenho uma força única, né, que engloba, né, todas essas interações que a gente vai chamar de força de atrito, tá bom? Então tá aqui, olha, essa aqui substitui todas aquelas interações individuais que nós tínhamos colocado, tá? Então aqui o diagrama do corpo livre mostra as forças atuantes aqui no corpo, né? Obviamente, se o corpo tem massa, vai ter força gravitacional ou peso, vai ter a normal, que é a componente aqui perpendicular ao contato, que a gente falou no capítulo anterior, e agora, né, a força de atrito, ok? Bem, nós temos uma animação aqui para ilustrar, né, o contato de duas superfícies mais externas, que compõem aqui, no caso aqui, ó, a animação são dois livros, tá? Então tá aqui um livro de química e um de física, tá? E esses contatos aqui a gente vai, né, idealizar essas partículas mais externas por essas bolinhas aqui, tá? Então, à medida que a gente aproxima, né, e atrita os livros aqui, ó, né, as partículas interagem com forças, tá? E a temperatura aumenta, perceba aqui, olha, no termômetro, tá bom? Pela agitação, obviamente, das partículas, tá? Todo esse mecanismo complexo de interação, macroscopicamente, vai ser mensurado aí a grosso modo, reduzindo-se a única força, como nós frisamos aí, né, que é uma componente paralela à superfície de contato, que nós vamos chamar de força de atrito, tá? Então, essa animação aqui tenta dar uma alusão aí simplificada, né, aos contatos que existem das partículas mais exteriores entre os dois, entre o objeto e a superfície, ou os dois objetos que estão sendo atritados, tá? Então, se eu atritar mais ainda, olha, eu vou ter uma interação cada vez mais complexa, mas para a gente macroscopicamente vai ser uma componente, né, contrária ao movimento ou de tendência de movimento, tá bom? Então, só para ilustrar aí, né? Então, né, a força de atrito F, né, é de origem eletromagnética e representa a somatória de todas as interações provenientes dos átomos do corpo com os átomos da superfície de contato, sendo paralela à superfície, né, e no sentido contrário ao do movimento ou tendência de movimento, tá? A figura aqui, olha, abaixo, tenta dar uma ideia quanto à relação entre a intensidade dessa força de atrito e a natureza dos corpos em contato, tá? Já é de se esperar, né, que se o atrito é de origem eletromagnética, a intensidade dessa força deve estar relacionada à natureza dos corpos aqui em questão, tá? Mas podemos aí também relacionar com a forma dos corpos em contato, tá? Imaginar também aí que, né, teremos forças diferentes em contatos diferentes, tá? Por exemplo, aqui, olha, digamos que temos um
o mesmo corpo aqui metálico de 1 kg nas duas figuras aqui, ó, tá? E a superfície de contato aqui, olha, a primeira seria uma lixa de papel e a segunda aqui acrílico, tá? A experiência nos mostra que a intensidade da força de atrito será diferente em ambos os casos, tá bom? Ou seja, né, também é possível justificar que essa diferença de magnitude, mesmo desconhecendo aí todo aquele mecanismo microscópico que a gente tentou mostrar na animação, mais complexo, né, pode ser dado pela diferente, né, diferença forma, né, dos corpos em contato. Aqui a figura tenta dar uma alusão a isso aqui, as deformações dependendo do tipo de material, ok? Nós vamos ver mais na frente também, né, que essa diferença vai ser mensurada, né, pelo que nós chamamos de coeficiente de atrito, tá? Que vai caracterizar aí a natureza dos contatos, tá bom? Bem, agora nós precisamos, né, entender o mecanismo de atuação, né, para chegarmos numa expressão matemática, né, para o cálculo dessa força de atrito, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é analisar a evolução temporal, né, da atuação da força de atrito numa situação idealizada aqui, tá? Em que, né, nós temos um bloco sobre uma superfície, né, e esse bloco é empurrado por uma força aí qualquer e automaticamente o atrito responde resistivamente a essa força, tá? O gráfico mostra que a evolução da atuação do atrito, né, no tempo, ok? A partir da origem, tá? Da origem de aplicação das forças. Perceba aqui que o eixo X é o tempo, né, e o eixo Y é justamente essa força, né, de atrito, tá? Observa aqui, olha, que o atrito ele cresce, né, linearmente até um valor máximo, tá? E posteriormente cai para um valor praticamente constante. Bem, podemos ilustrar alguns pontos fundamentais aqui, né, da atuação da força de atrito, né, em oposição à força F, tá? Para entendermos melhor aí o mecanismo de atuação do atrito, tá? Inicialmente observamos aqui na origem, né, aqui no gráfico, tá? Que a força de atrito é praticamente zero, né, quando a força F não atua no bloco, tá? A partir do momento em que o bloco começa a ser empurrado, o atrito começa a agir, tá? Neutralizando, podemos dizer assim, a força de empurrão, tá? É fácil ver, né, no gráfico aqui, olha, que o atrito tem um módulo variável, né, e cresce ou decresce, né, linearmente com o aumento ou com a diminuição, né, no caso da força F. Depende da sua perspectiva de análise do gráfico, tá? Essa força F que é a força de empurrão aqui, ok? Ou seja, né, para forças pequenas, quando aumentamos F, né, a força de atrito aumenta. Olha, observe aqui, né, na mesma proporção, né, podemos ver essa relação com os vetores aqui na figura, tá? Em vermelho seria a força de atrito, né? E aqui em azul seria essa força de empurrão F, que vai crescendo, né, no decorrer da aplicação dela. Porém, né, como é fácil observar aqui, esse crescimento vai até um limite, tá? E que seria o máximo, né, no caso aqui da força de atrito, tá? Evidenciada aqui no gráfico, ok? Olha essa linha tracejada, tá? Então, a partir desse ponto, né, a força F vence o atrito, né, e o bloco começa a deslizar, né, na superfície, isto é, né, começa a haver um movimento relativo entre o bloco e essa superfície de contato, tá bom? Bem, o que nos leva a classificar aqui, olha, em duas regiões o gráfico da evolução temporal de atuação do atrito, tá? Uma região estática, né, onde não há deslizamento, né, ou movimento do bloco em questão, tá? E outra dinâmica aqui, olha, né, onde existe movimento do bloco em relação à superfície, tá? Consequentemente, vamos classificar de forma diferente o atrito, né, nas duas regiões, tá? Vamos chamar de força de atrito estático, FS, aqui, ó, tá? A força de atrito que atua no bloco quando não há movimento do mesmo, tá? E a força de atrito cinético, né, que quando existe movimento, né, ou seja, deslizamento do bloco,
na superfície, ela começa a atuar. Perceba que a força de atrito estático aqui, olha, ela é um pouco menor que esse máximo aqui da força de atrito, que seria o ponto limite de atuação da força de atrito estático, tá? Bem, nós separamos aqui, olha, novamente, né, os mesmos pontos do gráfico, tá, para analisar a situação de movimento ou de repouso, né, que se encontra o bloco, para a gente classificar esse atrito aí e visualizar os vetores, tá? Então aqui, primeiro ponto 1, a gente vai chamar de 1 aqui e vamos corresponder aqui no gráfico. Aqui o ponto 1, né, o ponto 1, tá? Na origem, né, quando o F não atua, obviamente, e o atrito também, né? Consequentemente, nós não temos movimento, é um caso de repouso, tá? Bem, no ponto 2 agora, olha, né, a gente chama 2, estou também mensurando esse ponto aqui no gráfico, tá? Nós temos a atuação da força de empurrão F aqui, olha, tá? E a força de atrito estático em oposição, obviamente, né, à situação, e obviamente isso também vai fazer parte aí da região estática, né, como a gente está chamando aqui do gráfico, tá? Que obviamente também será uma situação de repouso, ok? Nós temos aqui agora no ponto 3, aqui também do gráfico, né? O ponto 3 aqui, F aumenta, né? Mais... E o atrito também aumenta, né? Na mesma proporção, novamente, vai ser uma situação de repouso, né? Vai estar na região estática aqui, como nós frisamos, tá bom? E aí, no ponto 4, é a situação limite, né? Onde nós temos o máximo aí da força de atrito e o bloco está na iminência de movimento, tá bom? Aqui o ponto ápice aqui do nosso gráfico, tá? Até que no ponto 5, né? Finalmente... né, nós temos movimento relativo entre o bloco e a superfície de contato, tá? E passamos para uma região dinâmica, que seria essa região aqui, né, do nosso gráfico, tá? Ou seja, a força de atrito passa a ser a força, né, de atrito cinético agora aqui, FK, tá bom? É importante ressaltar, né, que a força de atrito estático é sempre maior ou igual à força de atrito cinético, ok? Bem, assim... finalmente, nós podemos descrever matematicamente, né, as propriedades da força de atrito, tá bom? A força de atrito estático, né, Fs tem módulo variável, como nós frisamos, e seu valor máximo, que é o caso 4 aqui do gráfico, né, será Fs igual a μs vezes Fn, tá? Onde aqui, olha, o μs é o coeficiente de atrito estático e o Fn aqui é a força normal, né, que nós já discutimos anteriormente, né? Então, tanto Fn como Fs aqui são forças de contato, tá? No caso aqui, a componente tangencial e essa aqui é a componente perpendicular dessa força de contato, tá bom? É importante novamente reafirmar aqui que essa expressão calcula o valor máximo, né, da força de atrito estático, tá bom? Né? Então, aqui, olha, nos casos 1, 2, 3, né, a força de atrito estático será menor ou igual a μs vezes a normal, tá? Então, essa expressão é para calcular esse atrito máximo aqui, olha. Esses valores todos aqui, no caso 3, 2 e 1, são menores do que μs vezes a normal, tá bom? E o atrito cinético, né? A força de atrito cinético, FK, tem módulo dado por essa expressão, que é exatamente aqui o caso 5, onde a força tende a um valor constante aqui, né? Então, FK, né, vai ser μk vezes a normal, tá? Onde μk agora é o coeficiente de atrito cinético, tá bom? A expressão de ambas, né, força de atrito estático e cinético, elas são muito parecidas, tá? O que muda basicamente são os coeficientes, né? Nós vamos ter um coeficiente diferente, né, para a região estática e outro coeficiente diferente para a região dinâmica, mesmo que sejam corpos de mesma natureza, né? Seja o mesmo bloco aqui sobre a mesma superfície, tá bom? Um vídeo para ilustrar. O atrito estático entre este bloco de madeira e a mesa impede o bloco de se mover até que ele seja puxado com uma força suficientemente grande. Usaremos um dinamômetro para medir a força necessária para superar o atrito e movimentar o bloco. Neste caso, a força é de aproximadamente 23 newtons. A força necessária para fazer o bloco deslizar ao longo da mesa com velocidade constante é menor que 23 newtons.
o coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático. Muito bacana. Como o atrito entre dois objetos varia se a força que os empurra um contra o outro aumentar? Para descobrir, usaremos essa tábua longa, um dinamômetro e alguns pesos. Se puxarmos a tábua com o dinamômetro, notaremos que ela sempre começa a deslizar com aproximadamente a mesma força. Este é o valor máximo do 15 atrito newtons, estático. mais ou menos. Se adicionarmos à tábua pesos suficientes para dobrar o peso total, como a força necessária irá variar? A força necessária para mover a tábua será aproximadamente o dobro. R$ 30 newtons agora. Se adicionarmos agora outro peso igual ao peso da tábua, triplicando o peso original, vemos que a força é aproximadamente o triplo. Muito bem, né? A relação de massa e força de atrito, obviamente, advém aqui da componente perpendicular, que é a normal, né? Bem, aqui na tabela nós temos alguns valores de coeficiente de atrito, considerando o contato aí, né, de alguns materiais, tá? Tanto coeficiente de atrito estático como coeficiente de atrito cinético, tá? Então aqui, olha, nós temos, por exemplo, aqui os contatos de aço com aço, né? Coeficiente de atrito estático 0,74 para o atrito, né, estático e 0,57 para o cinético. Alumínio aço, cobre aço, tá? Vidro e vidro, aqui olha, importante, 0,94 e 0,40, estático e cinético, tá? Aqui olha, o Teflon, né, que é aquele material que é aplicado sobre aquelas frigideiras ou panelas antiaderentes, tá? Perceba que ele tem um coeficiente de atrito muito pequeno, né? Ou seja, né, a ideia aqui é justamente ter o mínimo possível de força de atrito, né? Para não se fixar, né? Por exemplo, no caso da panela, né? Para se deslizar, não grudar, tá? Teflon com aço aqui, olha, né? Perceba que é um material que tem coeficiente de atrito, continua tendo aqui muito pequeno. E o caso aqui, olha, da borracha e concreto, né? Fazendo alusão aí, né, do pneu, por exemplo, e o concreto basicamente tem um coeficiente muito próximo do asfalto também. Então aqui o caso seco, né, 1,08, e o caso úmido, perceba aqui, olha, né, que o coeficiente cai drasticamente aqui, ó, o estático, né, diminui bastante o atrito, consequentemente, né, um pneu teria mais facilidade em deslizar, o carro derrapar, né, quando o piso está molhado, tá? Este plano inclinado tem 4 materiais diferentes na superfície: borracha, madeira, lixa e teflon. Colocamos blocos de latão idênticos nas 4 superfícies. Agora o plano será inclinado até que cada bloco comece a deslizar para baixo. Conforme o plano vai sendo inclinado, eles começam a deslizar numa ordem determinada. Vamos repetir a sequência mostrando o ângulo de inclinação quando cada bloco desliza. Aqui estão os ângulos nos quais cada bloco começou a deslizar em uma das superfícies. Então vamos fazer um exemplo mais na frente aqui e vamos ver essa relação entre o plano inclinado e o coeficiente de atrito estático. É um exemplo muito importante, né? Vocês vão ver que esse ângulo é muito importante nessa experiência, tá? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo, né? O exemplo 1 desse capítulo fala o seguinte, olha, um disco de hóquei é acertado por uma tacada, né, e desliza com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo pela superfície. Sabendo que o disco desliza, né, por 115 metros até parar, determine o coeficiente de atrito cinético entre o disco e a superfície. Tá? Aqui a figura tenta ilustrar, ela já coloca de brinde aqui o diagrama do corpo livre. Nós temos aqui
o sentido do movimento para a direita aqui, nós vamos ter normal e peso na vertical e a força de atrito cinético aqui contrária ao movimento, obviamente. Então vamos lá solucionar o problema. Dados do problema, ele deu essa velocidade inicial de 20 metros por segundo e deu um deslocamento aqui de 115 metros. Tá? Nós já entendemos que é um caso típico de força de atrito cinético, tá? Existe um movimento. Bem, se nós considerarmos aqui o sentido crescente do eixo X aqui para a direita, a força de atrito cinético vai ser contrária a esse sentido crescente. Então, quando aplicamos aqui a segunda lei de Newton, a somatória das forças em X vai ficar menos Fk igual a ma. Né? O corpo está acelerando aqui para a direita, então a aceleração é positiva. No eixo Y aqui, olha, nós vamos ter a somatória das forças em Y, nós vamos ter normal e peso, e esse disco de Ock, obviamente, ele não vai acelerar aqui na vertical, então a aceleração é zero. Tá? Bem, como nós queremos o coeficiente de atrito, a gente vai tentar isolá-lo aqui na expressão, substituindo a expressão da força de atrito cinético, né, o μ cinético vezes a normal. Tá? Então fica menos μk vezes a normal igual a ma. E aqui basta eu passar a massa para cá. A massa, produto massa vezes gravidade, que é o peso para o outro lado. Né? Ok? Aí nós temos a normal aqui. Né? Então o que, é que eu vou fazer? Né? Vou tentar isolar, né, o μk. Tá? Então substituo aqui se Fn é igual a mg. Então substituo aqui mg. Né? E agora basta eu cortar massa com massa aqui. Ó, tá? Aí eu vou ter coeficiente de atrito igual a menos A sobre G, tá? Bem, o A é o quê? É a aceleração, né? O problema não deu aceleração, tá? Mas deu a velocidade inicial, né? Aqui, e deu o deslocamento ΔX, então nós podemos encontrar essa aceleração pelas equações da cinemática, tá? No caso aqui, como ele não deu tempo, eu vou partir para a equação de Torricelli. Lembrando que ele vai fazer esse deslocamento aqui, olha, ΔX, né, até parar, né? Vai vencer esse deslocamento até parar. Então, no caso aqui a velocidade inicial é 20, mas a velocidade final vai ser 0, né? Ele vai parar. Então, usando aqui Torricelli, obviamente esse termo aqui, olha, né, v quadrado é 0, tá? Então eu posso isolar esse meu A, né? Então a aceleração vai ser menos v0 quadrado sobre 2 ΔX. Então substituo esse termo aqui, olha, aqui no A, tá? Então, substituindo, a expressão fica dessa maneira. Obviamente, faço o jogo de sinal, menos com menos vai dar positivo. Velocidade inicial foi dada no problema. ΔX foi dado no problema. Gravidade, 9,8. Fazendo essa continha, não é difícil encontrar um coeficiente de atrito aí de aproximadamente 0,177. Tá? Lembrando que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, né? Não tem unidade. Lembrando que aqui eu tenho uma relação de forças dos dois lados da igualdade, obviamente as unidades vão se cancelar, tá bom? Matamos aí o exemplo 1, vamos para o próximo. Está aqui a questão do plano inclinado que nós frisamos, olha. Considere o plano inclinado da figura abaixo, né, sabendo que o ângulo de inclinação é de 20 graus, né, e que não há deslizamento entre o corpo e a superfície. Aí ele pede, determine o coeficiente de atrito estático. Ora, se não há deslizamento, né, obviamente é estático o caso, né? Então, aqui dados do problema, ele deu um ângulo apenas de 20 graus, né? E a gente vai precisar encontrar o coeficiente de atrito estático. Então, o nosso problema agora é aplicar a segunda lei de Newton. Então, o diagrama do corpo livre aqui, olha, nós temos três forças atuando aqui no bloco, né? No plano inclinado, nós vamos ter peso, normal e a força de atrito estático, né? Onde esse peso aqui, considerando os eixos inclinados, como mostra aqui a figura, vão ter componentes Px e Py. Obviamente, se é θ aqui, vai ser θ também bem aqui, por semelhança. Tá? Agora, olha, é só fazer a somatória das forças em cada eixo. Tá? Então, aplicando a segunda lei de Newton, somatória das forças em x, eu vou ter aqui Px, que vai ser mg seno θ. Perceba aqui que no plano inclinado a componente x vai ser o cateto oposto nesse triângulo, então vai ser seno de θ, né? Menos a força de atrito estático, que é contrário ao sentido crescente do eixo x, e isso aqui é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque não há deslizamento, como frisou o problema, é um caso, né, estático, tá bom? Somatória das forças em y, eu vou ter normal, menos py, que no caso é mg cosseno θ, também igual a zero, porque não há movimento na vertical também, tá?
Então, arrumando isso daqui, olha, obviamente a força de atrito estático vai ser igual a mg seno θ e a normal vai ser igual a mg cosseno θ. Então, basta eu substituir aqui a expressão da força de atrito estático, né, e isolar o μs, né, que é justamente o que ele quer no problema. Então, isolando o μs, substituindo aqui qual é a expressão da força de atrito estático, μs vezes a normal, igual a mg seno θ, tá? Lembrando que a força normal também é mg, no caso aqui, só que a componente, né, y, né? Então, mg cosseno θ, tá? Então, substituindo, né, obviamente corta aqui, olha, massa com massa, gravidade com gravidade, passando esse cosseno para cá, dividindo, eu vou ter aqui, olha, que μs é seno sobre cosseno. Bem, seno sobre cosseno é a tangente, tá? A tangente de θ. Então, se reduziu apenas a variável de θ que foi dada no problema, 20 graus, né? Então, substituindo aqui, olha, μs vai ser tangente de 20, isso aqui vai dar aproximadamente 0,364. Esse é o coeficiente de atrito estático, né, do contato desse bloco com essa superfície, ok? Mais uma vez aí, né, perceba o quão importante é aquele videozinho, né, do plano inclinado, tá? Para calcular coeficiente de atrito, né? A inclinação, o ângulo de inclinação, a tangente dele vai ser numericamente igual ao coeficiente de atrito estático. Então matamos aí o exemplo 2 no capítulo 6.